Você é uma pessoa que gosta do que é justo? Se você não conseguir entender as ações de alguém e não concordar com o que ela faz, qual será a sua reação? E se esse alguém for Deus e você não entende o que ele faz, como você reage? Todas as sextas-feiras nós postamos mensagens com conteúdos interessantíssimos aqui no nosso canal. Para você não perder esses conteúdos, se inscreva e também compartilhe este vídeo. Lembre-se de curtir também este vídeo. Diariamente postamos leituras de textos bíblicos. Temos o programa de leitura da Bíblia em 1 ano e você também será abençoado com esses conteúdos. Mas voltando para o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores. Esta parábola está registrada em Mateus capítulo 20 e nela nós temos o seguinte: o dono de uma vinha sai bem cedo e contrata trabalhadores e acerta com eles o salário de 1 denário por dia de trabalho. Por volta das 9 horas, ele faz a mesma coisa, contrata novos trabalhadores e lhes diz que pagará o que for justo. Depois, sai ao meio-dia, às 3 horas da tarde sai de novo e, por fim, às 5 horas da tarde ele sai e em todos esses horários ele contrata novos trabalhadores. No final do dia, chega a hora de fazer os acertos com os trabalhadores e ele paga 1 denário aos que trabalharam apenas 1 hora. Os que foram contratados no início do dia ficam na expectativa de receber um salário bem melhor, afinal trabalharam o dia inteiro. Mas esses trabalhadores também recebem 1 denário cada um. E alguém reclama com o proprietário que, por sua vez, pergunta se ele não podia fazer com o seu dinheiro o que ele quisesse. Afinal, os que foram contratados na primeira hora do dia receberam exatamente aquilo que havia sido combinado, 1 denário pelo dia de trabalho. E na compreensão desse proprietário da vinha, ele estava sendo justo porque tinha pago aos primeiros conforme combinado e aos outros conforme ele sentiu vontade de fazer. Agora, qual o significado de tudo isso? Qual o significado do dia de trabalho, dos trabalhadores e trabalhadores contratados em diferentes horas do dia? Vamos entender isso. E para a gente entender, precisamos perceber aqui a justiça de Deus. Nós temos nossa própria maneira de entender e praticar a nossa justiça. A justiça de Deus é diferente. E vamos entender um pouco dessas diferenças. Igualar o pagamento de quem trabalhou o dia inteiro com o de quem trabalhou apenas 1 hora é justo? Para Deus é justo. Mas por que é justo? Vamos entender. A justiça de Deus consiste no seguinte: imagine um pai de família que fica o dia inteiro aguardando algum trabalho para que, com o dinheiro que receber desse trabalho, ele possa alimentar sua família. Ao final do dia de trabalho, o patrão está dizendo: receba o necessário para alimentar sua família. É importante a gente entender que hoje o nosso sistema de ajustar pagamento e trabalho é diferente daquela época. Naquela época, o trabalhador recebia o seu salário no final de cada dia. 1 denário era o valor necessário para uma família de até 8 pessoas se alimentar por 1 dia. E a partir dessas informações, vamos entender o seguinte: os judeus entendiam que era um povo privilegiado porque foram os primeiros escolhidos. Eles pensavam que nenhum povo jamais se igualaria a eles. No capítulo 19, em especial versículos 16 até o 22, nós temos um diálogo de Jesus com o jovem rico.
E depois, versículos 23 até o 29, nós temos a aplicação desse diálogo. Esse diálogo é o seguinte: o jovem chega para Jesus e diz: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe fala de alguns mandamentos, ele diz: tudo isso eu já tenho feito desde a minha adolescência. Então Jesus diz: bom, agora vai, vende tudo que você possui, distribua aos pobres, e assim você terá um tesouro nos céus. O texto diz que o jovem ficou entristecido e foi embora, seguiu o seu caminho, porque aquilo que Jesus falou para ele foi muito pesado. Isso está no versículo 30 do capítulo 19 de Mateus. Que logo na sequência da conversa de Jesus com este jovem, é que ele conta a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho, das diversas horas em que esses trabalhadores são contratados para a vinha. Uma coisa interessante a ser percebida aqui é que o galardão não é dado pela esperteza humana. No capítulo 20, versículos 20 ao 23, nós temos ali o diálogo onde uma mãe ela pede a Jesus para que coloque os seus 2 filhos, um à sua direita, outro à esquerda. E Jesus, por fim, ele diz que não competia a ele dar isso que a mãe estava pedindo para os filhos. Agora, voltando para a questão da escolha. Por que o homem escolheu aqueles trabalhadores? Por que os escolheu naquela ordem? É importante entender que a parábola trata dos seres humanos em todas as épocas, escolhidos para o Senhor e por Ele. Deus poderia ter escolhido muitos outros, mas Ele escolheu a você, escolheu a mim. Já teve uma época em que eu pensei e compartilhei isso com outras pessoas e descobri que outras pessoas também pensavam como eu. E o que pensava era o seguinte: se eu tivesse nascido na época de Jesus, teria sido muito melhor, teria sido mais fácil servi-lo, teria conhecido melhor a Ele, mas é importante entender que Ele me escolheu para servi-lo nesta época, e não numa época anterior, como também não numa época posterior, mas exatamente nesta época. Por quê? Mais importante que pensar no porquê em relação à época, é pensar no porquê Ele nos escolheu em relação à sua decisão de nos escolher. O que há de tão bom em nós que levou Deus nos escolher? O que há em nós que possa interessá-lo? E aí a gente poderia pensar algumas possibilidades. Nossa inteligência, nossa determinação, nosso dinheiro, nosso amor. Vamos pensar, se a gente analisar a questão da nossa inteligência, será que somos inteligentes o suficiente para causar algum impacto em Deus? Para que Ele nos queira por causa da nossa inteligência? Alguma coisa que vá acrescentar-lhe nessa questão de inteligência? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você consegue perceber nesse texto que a fonte da sabedoria está em Deus. Deus é a sabedoria por excelência. Então, a sua escolha não foi baseada na nossa sabedoria. Mas será que foi na nossa determinação? Podemos ser a pessoa mais determinada desse mundo. Mas será que o reino de Deus seria menos importante sem a nossa determinação?
Será que o reino de Deus teria menos conquistas sem a nossa determinação? Com certeza, não foi por causa da nossa determinação que Ele nos escolheu. Mas será que foi por causa do dinheiro? Aí a gente vai lá para o Salmo 24, versículo 1, que diz que os céus são do Senhor, a terra é dele, tudo que foi criado, tudo que existe é dele. Será que o dono de tudo estava precisando de um empréstimo da nossa parte? Com certeza essa escolha não foi baseada no dinheiro. Mas será que foi no amor? 1 João 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Nós podemos amar e com muitas limitações amamos. Agora, quando a Bíblia fala de Deus, a respeito de Deus, ela não apenas diz que Ele ama, mas que Ele é amor. A essência de todo amor é Deus. Todo amor se origina em Deus. Então não foi por causa do amor que Ele nos escolheu. Na verdade, não existe em nós nada que possa impressionar a Deus. Apesar de tudo isso, Ele fez escolhas e Ele nos escolheu. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 6 a 8, falando ali da escolha que Deus fez para com o povo de Israel, e a Bíblia diz que Deus o escolheu porque Deus decidiu escolher esse povo. Então, a escolha ela é baseada na soberania de Deus, nos critérios de Deus e não nos nossos. Tem uma pergunta interessante do pastor Billy Graham, que a pergunta é a seguinte: por que eu, Senhor? E muitas coisas que a gente não entende. Por que Deus me escolheu para isso? Por que Deus me escolheu para aquilo? Por que Ele não me colocou para fazer isso? A escolha, ela está nas mãos de Deus. E aí, nesta parábola, nós temos que Deus escolheu pessoas diferentes, em épocas diferentes, e tudo isso Ele escolheu de acordo com os seus propósitos, a sua sabedoria, a sua perfeição, o seu conhecimento absoluto de tudo. Ele escolheu-nos. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho é uma parábola que trata sobre a salvação. E nesta parábola nós aprendemos que, primeiro, aquele que foi salvo nos dias de Cristo não é melhor por isso. Segundo, aquele que foi salvo no começo da sua vida não terá por isso maior galardão que aquele que foi salvo no último minuto da sua vida. E muitas pessoas acabam sendo salvas no último momento. Às vezes uma pessoa, na hora da morte, aceita Jesus e ela é salva naquele momento. Terceiro, não existem níveis diferentes de salvação. Ninguém ou nenhuma raça tem salvação melhor que a outra. E quarto, não fomos escolhidos pelo que temos, mas sim pelo que Deus é. E Ele é amor. Por isso, Ele nos escolheu para si e nos fez o seu povo. Nosso coração deve se voltar para Ele com muita gratidão, porque Ele nos escolheu. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos espalhar esta mensagem para que outras pessoas entendam a respeito deste plano perfeito de Deus, o plano de salvação que trouxe vida, salvação para pessoas em épocas diferentes e em situações diferentes. Deus te abençoe poderosamente.